todos, bem-vindos à TOC. Será o ChatGPT o seu novo colaborador? Estima-se que com a explosão da inteligência artificial que milhões de postos de trabalho sejam extintos com a automatização de funções até aqui desempenhadas por pessoas. Só em Portugal, aponta a OCDE, 30% dos postos de trabalho podem estar ameaçados. É um dos 8 países em que a ameaça de inteligência artificial mais se faz sentir. Mas muitos trabalhadores e empresas olham para o potencial desta tecnologia e usam ferramentas como o ChatGPT como uma espécie de copiloto para acelerar a execução das funções. Com uma verdadeira revolução em curso, a OCDE alerta para o que diz serem sérios desafios éticos colocados por esta tecnologia. Como estão as empresas a olhar para este recurso? E de que modo organizam o trabalho para tirar partido desta tecnologia? E já agora, como podemos melhor preparar as pessoas a navegar esta nova onda? Para debater estes e outros temas, temos connosco Carla Pombeiro, diretora de pessoas da Sumal Compal, Paulo Dimas, vice-presidente de inovação da Unbabel e CEO do Center for Responsible AI, e Ruth Bell, National Senior Manager de recrutamento e seleção especializado na multipessoal. E Ruth, começa exatamente por si. A OCDE estima que 30% dos postos de trabalho em Portugal estejam ameaçados pela inteligência artificial. O tema já chegou às empresas ou ainda nem por isso? Eu acho que vai chegando, não é? Até porque cada vez mais as organizações olham para esta realidade como uma oportunidade em termos daquilo que é o negócio, não é? Em termos daquilo que pode ser a inovação e a diferenciação do ponto de vista de mercado, na inovação, no lançamento de novos produtos, na forma como se comunica e, portanto, obviamente que a inteligência artificial chega aqui a todas estas áreas e chega também à questão dos colaboradores e das funções que neste momento também podem estar aqui a sofrer alguma ameaça. Há uns dias também saiu aqui um estudo da EDC que referia aqui que o investimento em processos de automação e de analytics em Portugal ultrapassou os 30 milhões de euros no ano passado e que vai continuar a crescer aqui em média 18% todos os anos até 2025. Portanto, são números grandes, não é? E que nos permitem logo ter aqui uma visão do quão importante estes temas vão ser nos próximos anos. Eu acho que as empresas olham para isto como uma oportunidade e como uma oportunidade também para os próprios colaboradores. É uma oportunidade de tornar os processos mais eficientes, obviamente baixar os custos, não é? Que é isso que todas as empresas também acabam por ter como objetivo, mas no fundo é a oportunidade de reduzir tarefas monótonas e repetitivas da parte dos colaboradores, onde não é possível que eles acrescentem valor. Reduzir também tudo aquilo que tem a ver com os erros do dia a dia e que estão inerentes a estas tarefas e, no fundo, orientar os colaboradores para atividades que são cognitivamente mais atrativas e mais motivantes, não é? Portanto, eu acredito que olhem para isto como uma oportunidade. Não nos podemos esquecer que a questão da automatização é uma questão que já vem de há muitos anos atrás, não é? Se pensarmos nos últimos 20, 30 anos, houve muitas coisas que mudaram do ponto de vista de mercado de trabalho em vários setores e a verdade é que assistimos ao desaparecimento de algumas funções, de diferentes formas de fazer as coisas que deram lugar à tecnologia, à automatização, mas a verdade é que nos fomos adaptando a isso e, portanto, também já no passado houve profissões e houve funções que desapareceram, mas que foram, no fundo, reorientadas para outras áreas que permitiram acrescentar valor. E fomos adaptando ao contexto, fomos adaptando a essa realidade. Aqui eu acho que a única diferença é que as coisas estão a acontecer de uma forma muito mais rápida ao dia de hoje e, portanto, todos os dias nós vemos algum tipo de inovação que nos faz pensar, ok, eu nunca pensaria que isto seria possível há 2 ou 3 anos atrás, não é? E que nos põe a pensar do ponto de vista de futuro o que é que isso nos espera e eu acho que as empresas também, muitas delas fazem essa questão, muitos colaboradores também fazem essa questão, mas eu acho que há aqui espaço e campo de manobra para que quer os colaboradores, quer as empresas se adaptem a esta nova realidade e se requalifiquem tendo em conta este processo tão rápido que estamos a viver e ao qual estamos a assistir. Carla, a Ruth falou aqui na questão também da automatização, que é um tema que diz muito à indústria, que necessita necessariamente de
de reduzir os seus custos, produzir mais para conseguir responder também às necessidades do negócio. Vocês, em Almeirim, julgo que foi em 2021, ou há relativamente pouco tempo, fizeram, digamos, um grande investimento na área de produção, foi apelidada a primeira fábrica 5G. Agora já estamos a falar de inteligência artificial, quase que arrisco a perguntar se estamos se a primeira fábrica AI, vá lá, será a vossa fábrica, mas sobretudo gostava de perceber como é que vocês olham para isto e se realmente acham que é uma oportunidade como a Ruth considera, ou se vê aqui mais uma ameaça na toda a forma como vocês trabalham. Como é que olha para isto? Eu sei que são muitas perguntas, mas pronto, começo para alguma. Claro que sim. Eu acho que pegando aqui em algumas das palavras da Ruth e alguns temas que ela levantou, estes momentos de transformação são cíclicos, não é? E não é a primeira vez que nós passamos por mudar funções, mudar a forma como trabalhamos, extinguirem-se funções e criarem-se outras. E, efetivamente, a Small Compal vê este tema da inteligência artificial como uma oportunidade e é assim que nós também transmitimos e tentamos partilhar este tema com os nossos colaboradores. A inteligência artificial já é utilizada, talvez não seja o ChatGPT, mas a inteligência artificial já é utilizada hoje em dia em muitas vertentes do nosso dia-a-dia, até pessoal, não é? E obviamente também na fábrica, ou nas fábricas. No decorrer dos últimos 3 anos, nós fizemos muito investimento na Small Compal, precisamente para trazer o benefício desta inteligência artificial. Inauguramos um armazém automático em Almeirim, que é todo ele automatizado e, portanto, é impressionante mesmo ver, até em termos de paisagem, ele marca a paisagem porque é um edifício enorme que tem a arrumação das paletes e todos os produtos de forma automatizada e traz os produtos para os caminhões também, tudo de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana, e posso dizer que não houve despedimentos quando criámos este armazém automático, portanto, foi a necessidade de requalificar colaboradores, de contratarmos novas competências para a organização, para poderem realmente operar neste novo ecossistema com maior eletrónica, com maior digitalização. Estamos também noutras áreas que não necessariamente nas fábricas, mas em áreas que são transversais, áreas core da organização, a investir também em, perdão, em equipas de data e analytics, tal e qual como a Ruth dizia, porque percebemos que todo este tema da inteligência artificial nos traz uma vantagem enorme em termos de competitividade, de produtividade, de fazer coisas novas de forma mais rápida, de conseguirmos organizar toda a informação que as empresas têm, são milhares de dados, não é? Ou milhões de dados, nem sei bem quantificar, mas que precisam de ser interpretados e trabalhados e que só com recurso a este tipo de inteligência é que conseguimos fazê-lo. E o que isso nos traz, ou o que isso nos tem trazido, é efetivamente a possibilidade de trazer novas competências para a organização, contratar novas pessoas, dar possibilidade a pessoas de se requalificarem e aprenderem a trabalhar com novas ferramentas e fazerem trabalho mais interessante. Que eu acho que também do ponto de vista do colaborador, ele vê muito este tema da inteligência artificial dessa forma, e hoje em dia nós já usamos o que chamamos os robôs para o preenchimento massivo de dados que precisamos de fazer em determinadas áreas, os chatbots para garantirmos que damos informação aos colaboradores numa perspectiva mais de self-service e de garantir que a informação está disponível para cada um à medida das suas próprias necessidades e mais customizada ao que são as necessidades. Portanto, eu acho que é cíclico, estes movimentos de transformação têm que ser encarados com um otimismo, até porque nós não os podemos travar e, portanto, é melhor tentarmos tirar o melhor deles
e prepararmos-nos para que a tecnologia trabalhe para nós, para as pessoas, e torne o nosso trabalho também mais interessante, em vez de o ver como uma ameaça, que eu acho que se calhar em todos estes momentos de transformação há sempre o receio da ameaça, mas achamos que a evolução pode ser positiva. Bom, Já agora deixa-me só dizer, não é, que complementando também aquilo que diz, quem não apanhar o comboio vai morrer na praia, não é? E, portanto, quem não apanhar o comboio vai com certeza pôr em risco a sua própria continuidade em termos daquilo que é o mercado como ele é. Portanto, não há volta a dar. Paulo, não há volta a dar e no caso no caso da Unbubble, do qual és vice-presidente da área de inovação, já há muito que vocês trabalham com esta tecnologia, mas agora colocava-te uma pergunta que é um misto de provocação, que é, sempre se fala no setor tech, o que mais me falam é a escassez de talento, independentemente desta convulsão que tem havido no setor tech, ainda se faz muito sentir essa necessidade de pessoas. Sentes que a inteligência artificial, que também pode, no fundo, substituir muitas das funções nessa área, é a solução para a escassez no setor tech, para a escassez de talento? Ou achas que, pelo contrário, vai aumentar ainda a escassez, porque vai ser necessário outro tipo de perfis que ainda não existem sequer no mercado? Como é que olhas para esse desafio? Assim, a escassez vai continuar a existir. Estas tecnologias são sempre formas de aumentar a produtividade e nunca de eliminar postos de trabalho. Há uma transformação nos postos de trabalho. Basta pensar que existia a profissão computador, antes da década de 50, existia pessoas que havia anúncios de emprego para computadores, não é? Que eram pessoas na altura. E, portanto, hoje em dia já não existe essa profissão, portanto, os computadores são máquinas. E, portanto, isso sempre aconteceu na história da evolução tecnológica, como a Ruth estava a referir, e, portanto, é isso que estamos a assistir. Isso também se aplica na área da tecnologia. O que nós temos agora é as ferramentas mais produtivas que vão aumentar a capacidade de desenvolvimento de novos produtos, portanto, vão acelerar tudo e vão também poder permitir criar novos produtos que eram impossíveis de criar em novembro ou antes de novembro do ano passado. Agora, com os modelos de grande escala do tipo do que está por trás do ChatGPT, o GPT-4 e enfim, o Palm 2 da Google, tudo isso vai abrir muitas oportunidades de produto que vão ser absolutamente transformadoras e que vão ter impacto em setores económicos muito concretos. Por exemplo, posso dar 2, 3 exemplos de áreas onde esse impacto vai ser maior a nível de crescimento económico. Por exemplo, na área da banca, na área da saúde, e essa é uma área que nós no Center for Responsible AI estamos a atacar, digamos, especificamente, tendo como parceiros hospitais e a Bial, como representante da indústria farmacêutica, porque todo o processo de descoberta e desenvolvimento de um novo medicamento vai ser acelerado graças a estas novas tecnologias. E há que, de facto, apanhar este comboio que está a partir agora a uma grande velocidade. E, portanto, vai sempre ser necessário talento, cada vez mais talento, e há que criar condições para que esse talento que é gerado cá em Portugal, e muito bom talento, nós estamos continuamente a gerar gerações de novos jovens altamente qualificadas, e temos que fazer com que eles fiquem cá em Portugal. E eu digo sempre o exemplo da minha filha e das amigas dela que estão a emigrar para países do norte da Europa e para a Alemanha, porque os salários são mais altos e porque, enfim, há desafios maiores lá. E o que nós estamos a fazer cá em Portugal, especificamente na área de inteligência artificial e no sentido de reter este talento, é criar uma massa crítica na área da inteligência artificial responsável, que é a tecnologia que nós acreditamos vai ser a tecnologia que vai estar na base dos produtos de inteligência artificial do futuro, porque esta inteligência artificial que nós temos hoje em dia, a tecnologia artificial da inteligência artificial que está por trás destes modelos de linguagem,
comete erros, não é confiável quando nós falamos de aplicações muito sensíveis, por exemplo, na área da saúde. Por exemplo, um dos produtos que está a ser desenvolvido no âmbito do consórcio, que a Unravel está a liderar, é um produto que vai ajudar os médicos nos hospitais a dar altas, que é um processo que normalmente é muito ineficiente, porque o médico não tem a certeza se pode dar alta, se pode, se não pode. Isso faz com que as camas estejam ocupadas mais tempo, portanto, reduz toda a eficiência de um hospital. E isso tem de ser feito, portanto, havendo a inteligência artificial a ser utilizada neste processo que é muito sensível, ela tem de ser uma inteligência artificial que é confiável, tem de ser uma inteligência artificial que seja responsável. E aí entram tecnologias que nós temos de desenvolver e investigar, e daí o papel muito importante também dos centros de investigação, por isso é que nós estamos a juntar neste consórcio também 7 centros de investigação que trabalham em inteligência artificial, que trazem os seus contributos, por exemplo, na área, isto é um termo assim meio técnico, mas é a área da explicabilidade, que é a inteligência artificial poder-se explicar. Estes sistemas têm uma grande dificuldade, porque são considerados caixas negras, portanto, basicamente eles preveem a próxima palavra, ou as próximas palavras, quando estão a gerar um texto, quando, por exemplo, estão a fazer uma análise de um diagnóstico médico, mas essas palavras são geradas através de modelos estatísticos que não têm em conta, de facto, digamos, aquilo que se chama um modelo causal, portanto, isto é, aquilo eles não são, de facto, médicos, os modelos, e na prática são modelos estatísticos, são números, claro, estão por trás. E, portanto, nós temos de conseguir fazer com que sejam confiáveis. Essa parte de podermos confiar na inteligência artificial é uma área de investigação e é uma área em que nós estamos a trabalhar muito, muito ativamente. E, portanto, há aqui grandes desafios, mas também há aqui grandes oportunidades de inovar a nível de produto e de colocar Portugal na vanguarda deste domínio. Ruth, tu tens acompanhado muito esta questão da escassez no talento tech. Já vamos à questão dos desafios e da responsabilidade da inteligência artificial, mas não queria ver se conseguia manter aqui uma linha. Mas voltando a ti, Ruth, a questão da escassez. O Paulo diz que a escassez vai ser sempre existir no setor tech. Tu já sentes uma procura diferente do tipo de perfis que as empresas exigem, do ponto de vista de perfis tecnológicos, ou ainda mantemos muito os velhos, a atividade de velhos perfis tecnológicos é um bocadinho quase contraditória, mas os antigos perfis mais procurados pelas empresas. Já sentes esse shift, essa mudança, ou ainda estamos no início da onda? Vá lá. Não, eu acho que muito daquilo que têm sido os processos de transformação das próprias organizações leva a que os perfis também que procuram sejam muito voltados para aquilo que é essa transformação e, portanto, vai bater muito aqui em perfis ligados à inteligência artificial, à ciência dos dados, mesmo a perfis mais ligados àquilo que é a transformação de negócio, olhar para aquilo que são os processos que existem e na forma de repensá-los, tendo em conta estas novas tecnologias e a automatização. Portanto, eu diria que sim, que nesta fase aquilo que sentimos é já perfis muito mais ligados a estes temas de inteligência artificial e de analytics, embora obviamente os outros também continuem a ser procurados e continuemos a trabalhar neles, mas muito mais sempre ligados a este processo de transformação, de inovação e de criação de novos processos ligados à automatização. Carla, vocês já passaram em certa medida por esse processo de automatização. Referiu há pouco a questão do vosso armazém, que foi um armazém completamente automatizado, e depois frisou, não houve despedimentos, houve requalificação das pessoas. Imagino que com a maior aplicação de processos tecnológicos em todas as fases da produção ou da estrutura da companhia, que esse processo de requalificação aumenta ainda mais. Como é que vocês estão a olhar para isto e como é que estão, no fundo, a preparar as pessoas para esta nova realidade? Porque, sabe, não sei como é que é a situação em Portugal, mas lá fora já se fala muito da ansiedade criada pela AI, portanto as pessoas já estão em processos não digo de sofrimento, mas um pouco ansiosas com o impacto que isto pode ter no seu trabalho. Quando se lê notícias de 14 milhões de postos de trabalho extintos, 30%, quer dizer, é natural que as pessoas tenham um bocadinho esse receio. Como é que vocês estão a gerir isso? Como é que estão a preparar as pessoas para, no fundo, para quando houver o processo, ponto de qualquer coisa, sintam que têm as vossas pessoas preparadas para lidar com essa realidade?
Numa organização, estes processos são um bocadinho mais lentos do que na sociedade, não é? A transformação na sociedade é muito mais quase que imediata na adoção deste tipo de tecnologias. Na organização, nós temos que passar pelas fases que a Ruth mencionava de transformação de processos, é um processo mais lento, o que nos dá aqui mais tempo para nos prepararmos e prepararmos as nossas pessoas. Portanto, quando, obviamente, passamos por esse tipo de processo de transformação, onde algumas funções ou alguns perfis ou competências se tornam mais obsoletas e necessitamos de acrescentar outras, podemos fazer uma de duas coisas. Ou tentamos redirecionar os perfis que temos para áreas onde também necessitamos daquele tipo de competências e são menos tecnológicas e, portanto, mantemos a competência do colaborador, ou então apostamos mesmo na formação. Um dos temas que queremos apostar este ano e agora para o futuro é o de trazer o eixo da transformação digital como um dos eixos estratégicos da nossa academia interna, da Academia Small Compal. Portanto, nós temos uma academia que a entidade, a estrutura, o órgão que agrega toda a formação e toda a aprendizagem dentro da organização Small Compal e que está dividida por escolas funcionais e, portanto, que agrega por matérias, por disciplinas, por áreas funcionais, toda a experiência de aprendizagem e a experiência de formação, e um dos temas que nós inicialmente previmos foi da transformação digital, mas, se calhar não de uma forma muito visionária, não lhe demos o destaque estratégico que ela necessita. E fizemos da disciplina a transformação digital uma disciplina mais transversal a todas as escolas. E hoje é um dos temas que está em debate na organização, é mesmo de como é que se traz para esta escola de aprendizagem de formação interna da Small Compal a transformação digital, mas com um foco muito estratégico, muito ligado ao que é o desenvolvimento da estratégia da empresa, para garantir precisamente não só que temos perfis que são capazes de trabalhar, que adquirem as competências e são capazes de trabalhar com estas novas tecnologias, mas também perfis que conseguem transformar os processos existentes utilizando estas novas ferramentas e conseguem pensar diferente esses mesmos processos à luz da tecnologia. Portanto, felizmente temos mais tempo porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, não estão mais lentas numa organização, mas é um dos temas que está em debate hoje na organização, isto tem que vir temos que ligar o tema da transformação digital à formação e à aprendizagem dos nossos colaboradores, para assim estarmos preparados para o futuro. Mas, por exemplo, referiu que na sociedade as coisas desenvolvem com um passo mais rápido do que a vida das organizações. Mas, por exemplo, há pouco o Paulo referiu que dois dos setores mais impactados ou que poderão obter melhor impacto, retirar mais benefício, foi como eu interpretei, desta nova tecnologia, seria a área de saúde, mas também a banca. Mas, por exemplo, há empresas, sobretudo no setor da banca, a que já proibiram, por exemplo, a utilização do chat GPT, e estou a referir apenas uma única ferramenta desta tecnologia, que não é só o chat GPT, nas suas organizações. No caso da Small Compal, vocês estão a olhar para isto como no sentido de uma criação de um conjunto de regras, de utilização deste tipo de ferramentas na companhia, em setores que são chave, consideram estratégicos, receiam que algum tipo de informação saia lá para fora da empresa, digo eu, através deste tipo de ferramentas. Vocês estão a pensar nisso ou é um tema que ainda sentem que não é o tempo de análise aí na empresa? Já estamos a pensar nisso e este ano criámos inclusivamente uma equipa responsável por segurança de informação dentro da organização, para ficar responsável, para haver um owner deste tema e ficar responsável por definir a estratégia e as políticas e os procedimentos a adotar
na organização. Eu acho que é fundamental prepararmos as pessoas para saberem trabalhar e gerir neste novo ecossistema, porque debatemos isto internamente e acho que é consensual quando afirmamos que a maior parte dos problemas de segurança que existem dentro das empresas são muitas vezes causados por erros humanos e se calhar erros que não são erros dolosos, não é? É falta de algum cuidado, falta de saber trabalhar com estas novas ferramentas, deixarmos tratarmos de forma mais leviana a segurança dos nossos dados e depois acontecem problemas graves nas organizações, como já assistimos no passado a vários, inclusivamente em Portugal. Portanto, é sem dúvida um tema muito importante para a Small Compal e que estamos a dar a devida atenção. Não proibimos a utilização de nenhuma ferramenta, pelo menos por enquanto não existe essa diretriz, mas sentimos que temos que investir nesta área de preparar as nossas pessoas. Paulo, como é que, eu quase que adivinho a resposta, tendo em conta que a tua atividade é a inteligência artificial, mas como é que vês estes movimentos de proibição? Porque não falamos só de empresas, há países que avançam, recuam, quer dizer, há alguns que eu já perdi um bocado a noção qual é a regra neste momento em termos de utilização do chat GPT. Mas como é que vês estes movimentos de proibição? Eu vejo isso como natural, porque há sempre receios. Quando uma nova tecnologia tão disruptiva é introduzida, há sempre receios. Enfim, há os receios, enfim, que se repetem nestes ciclos, que é a perda de emprego. No fundo, as pessoas que proíbem isso provavelmente começam a pensar que o seu posto de trabalho pode estar em risco. Isto é uma reação natural, defensiva, que as organizações têm, ou às vezes são decisões que são tomadas por um bocadinho de iliteracia em inteligência artificial, e isso é uma das coisas que agora estou a gostar muito de ouvir a Carla a falar das iniciativas da Small Compal, no sentido em que de facto estão muito ativos em criar essa literacia dentro da organização. E, portanto, eu acho que isso é o que é fundamental, é educar as pessoas para a inteligência artificial. Eu estou sempre a dizer aos meus filhos que eles têm de usar o ChatGPT, portanto, porque na área da educação está a ter um impacto tremendo. Portanto, todas os nossos filhos, nossas crianças vão poder transportar no bolso um tutor que responde a todas as perguntas. Às vezes pode errar algumas, mas satisfaz toda a curiosidade. Uma criança pode ter uma conversa com o ChatGPT sobre qualquer tema da história, porque ele é especialista em, digamos, tudo aquilo que já passou. Não é especialista no futuro e, portanto, todos os postos de trabalho, como, por exemplo, o jornalismo, que escreve sobre o futuro e que no fundo fala do presente, não está em risco nunca nesse aspecto, e noutros, mas de facto temos um especialista no nosso bolso que nos pode satisfazer a curiosidade sobre todos os temas da história e tudo isso. E portanto eu acho que é preciso usar, porque isso vai nos aumentar do ponto de vista, digamos, das nossas capacidades como seres humanos. E portanto eu sou sempre muito, digamos, crítico em relação a todo o tipo de iniciativas que visam parar o desenvolvimento. Houve aquela iniciativa que há uns meses atrás da moratória de 6 meses para parar o desenvolvimento de tecnologia nesta área, pelos riscos que pode ter. Eu sempre dissesse que isso não era para uma moratória com preocupações de impacto social, mas mais uma preocupação das empresas que estavam atrasadas no desenvolvimento diziam as más línguas, que estavam atrasadas no desenvolvimento da tecnologia. Sim, eu estava a ver um debate agora no AI for Good, que foi um summit que ocorreu agora a semana passada, salvo erro, no âmbito das Nações Unidas, e o Yuval Harari, que até deu uma palestra cá em Portugal agora recentemente, o autor do Sapiens, ele dizia que ele foi um dos signatários dessa carta, mas depois a pessoa que eu estava a entrevistar perguntava, então, mas acha que devemos parar o desenvolvimento de inteligência artificial quando ela está a ser aplicada em países subdesenvolvidos para ajudar a tratar pessoas, porque no fundo este tipo de tecnologia pode, por exemplo, fazer um diagnóstico, pode, enfim, tem impacto real na vida das pessoas. E ele depois já começou a hesitar mais, dizer, não, temos que parar o desenvolvimento, mas não é o desenvolvimento que eu quero parar, é o lançamento. Quer dizer, isto é normal, este tipo de receio, mas rapidamente eu acho que vai ser ultrapassado, até porque vamos conseguir perceber
as limitações que estes sistemas têm. Está a haver aqui quase um culto, que às vezes comparo a cultos tipo, sei lá, cientologia à volta da extinção da nossa espécie nos próximos anos, que é uma coisa doentia que veio do Silicon Valley. Eu estive lá aqui há umas semanas atrás numa conferência e, enfim, estas coisas são muito ampliadas e não têm qualquer base de sustentação. E, portanto, nós vemos, claro que existem aqui riscos muito significativos. O maior risco que eu vejo é na área da democracia. Uma grande preocupação que existe neste momento é o impacto que a inteligência artificial vai ter, por exemplo, nas eleições americanas do próximo ano. Está toda a gente, enfim, muito receosa, porque pela primeira vez vamos conseguir ter robôs, digamos, de chat, que vão poder criar conversas que são indiferenciáveis de seres humanos. Portanto, nós vamos ter uma proliferação de robôs que são falsas pessoas, que vão parecer que são uma pessoa, têm uma fotografia, falam como se fosse uma pessoa, mas não são, e vão poder, e aliás existe uma startup israelita que é contratada para, digamos, influenciar as eleições e que já teve envolvida em 27 eleições que ganhou entre as 32 para as quais foi contratada. E, portanto, isto vai ser um risco muito grande, né, nessa área, e, portanto, aí levanta-se a questão da regulação e quão avançado nós estamos, mas, digamos, proibir o uso, isso acho que não faz completamente sentido, até porque, de facto, vai nos tornar mais competitivos, vai nos aumentar a produtividade, e, portanto, não vejo isso como razoável. Ruth, não sei se este tema que a Carla acabou de referir, que já está sob o foco de atenção na Simão Rompal, se sentes nas empresas, genericamente, essa preocupação de criar um conjunto de regras de utilização, as preocupações, os tópicos, preparar as pessoas para estarem mais atentas, vamos lá, ou mais despertas para os potenciais perigos que um uso, vá lá, mais displicente da tecnologia pode vir a trazer para as empresas. Sentes isso ou ainda estamos na fase de doomsday? Eu diria que algumas empresas ainda estão muito focadas naquilo que são as coisas que podem advir da tecnologia, não é? As coisas boas e os benefícios. Agora, as grandes empresas têm sempre aquela noção de risco, não é? De mitigação do risco e, portanto, quando pensamos em processos, também pensamos em controle desses processos. E quando pensamos em informação, também pensamos em controle e gestão da melhor forma da informação. O RGPD já está em funcionamento há algum tempo nas nossas empresas e, portanto, tudo isto está muito ligado a dados, não é? E a gestão de informação que pode ser crítica. Portanto, daquilo que vou vendo e daquilo que vou conversando com as empresas, acho que há aqui um awareness grande sobre esta gestão dos dados e da informação, sim, sem dúvida. Paulo, e quase estamos a terminar, vamos falar sobre essa questão que referiste e deste exemplo, por exemplo, do facto de um processo eleitoral poder ser alvo de manipulação, vamos lá, por chats muito eficazes e muito humanizados no convencimento das pessoas, não é? Portanto, uma utilização que eu acho que entra claramente no que a OCDE referia como sérios riscos éticos. Como sabes, há a legislação que está a ser preparada na Europa, exatamente, imagino eu, também por isto, para tentar, não digo controlar, mas pelo menos dar the rules of engagement no que toca à inteligência artificial. Estando vocês próprios a trabalhar em uma série de produtos da área da inteligência artificial, como é que olhas para isto e o que é que, no fundo, sentes que seria essencial estar na lei, de modo a que podamos tirar os benefícios desta tecnologia, reduzindo substancialmente os seus malefícios? Sim, a iniciativa europeia designada pelo European Union AI Act tem sido uma iniciativa muito interessante de seguir, porque é a primeira iniciativa de regular a inteligência artificial a esta escala
enfim, por este conjunto de Estados-membros. E tem avançado, digamos, às vezes com alguma complexidade desnecessária, mas eu acho que tem avançado no bom sentido. Tem avançado em que aspecto? Por exemplo, esta questão do impacto na democracia, portanto, sistemas que possam interferir com processos democráticos, é algo que foi considerado agora na votação final no Parlamento Europeu. Portanto, esta versão foi aprovada no Parlamento Europeu, ainda não está aprovada pelos Estados-membros, que isso ainda vai ser um processo que vai demorar algum tempo, mas foi aprovado por, salvo erro, 499 votos a favor. Portanto, de facto, a Europa está, digamos, unida na necessidade de regular a inteligência artificial. E, portanto, um dos resultados é precisamente proibir o uso desta tecnologia, por exemplo, no contexto de redes sociais, para influenciar as votações. E, portanto, este modelo, que é um modelo baseado no risco, é um modelo que me parece simples de entender e acho que vai ter os seus resultados. O problema é sempre a lentidão de todos estes processos. Portanto, a melhor estimativa aponta para 2025 como a entrada em vigor do EU AI Act, porque isto ainda tem de passar pelos Estados-membros, e, portanto, vai demorar. E até lá os riscos existem. Enfim, a inteligência artificial consegue gerar caras de seres humanos que são indiferenciáveis de fotografias de seres humanos reais. Consegue gerar conversas que são indiferenciáveis. Aliás, no caso de conversas, consegue gerar conversas melhores do que o que um ser humano poderia gerar, porque são conversas que são treinadas. Inteligentes, é isso. É verdade, porque são treinadas, basta pensar que estes modelos leram, entre aspas, não está aqui nenhum especialista em inteligência artificial para me logo criticar, leram todos os livros de persuasão que foram alguma vez escritos, todos os livros de autoajuda que foram alguma vez escritos. Portanto, eles sabem muito bem explorar as fragilidades humanas. E pronto, apesar de estas empresas grandes como a Google com o Palm 2 e a OpenAI com o ChatGPT, com o apoio da Microsoft, claro que a OpenAI não conseguiria fazer o que fez sem ter mais de 10 bilhões de investimento da Microsoft. Elas estão a seguir boas práticas e a Google, em particular, tem sido muito cautelosa no lançamento deste tipo de tecnologia, até porque era o player dominante e agora é quem está a seguir. Mas existem muitos outros players que estão a criar modelos que não têm aquilo que se chamam as safeguards, ou as salvaguardas, e que podem ser usados, de facto, para manipular pessoas. E isso é onde eu vejo que é o maior risco. O Yuval Harari, para citá-lo outra vez, do autor do Sapiens, ele dizia que nós estamos pela primeira vez na história da humanidade perante a possibilidade de criar intimidade em massa. Portanto, nós vamos conseguir, enfim, criar bots que vão ter, enfim, relações com pessoas, no sentido virtual do termo, mas que vão ser altamente muito íntimas. Já temos vários serviços que estão a explorar este tipo de possibilidade, sei lá, namoradas virtuais, em que as pessoas pagam $1 à hora para estar a interagir com uma namorada ou com um namorado virtual. E, portanto, isso é, de facto, algo que é muito perigoso, e, portanto, vai ser muito interessante e um bocadinho arrepiante observar o que é que vai acontecer até 2024, que vão ser as eleições americanas, porque, de facto, enfim, vale tudo, né, nestes cenários. E aí isso é algo que é muito preocupante. Bem, não sei se alguma de vós, Ruth ou Carla, quer acrescentar este cenário um bocadinho arrepiante que o Paulo acabou de referir. Sentem que daqui a nada vamos ter bots nas empresas a substituir os humanos ou ainda podemos esperar alguma que não será assim um processo assim tão acelerado? Como é que olham para isto? Como é que olham para estes malefícios, no fundo, que acabou o Paulo por elencar de forma bastante clara? Como é que olham para este cenário? E como é que isto pode afetar as empresas já agora? Eu acho que... Peço desculpa. Carla, queria eu acho que vai ser inevitável chegarmos lá. Espero que não com uma perspectiva catastrófica, e quase como nós vemos nos filmes de ficção científica, onde as máquinas se revoltam e dominam, subjugam a raça humana, não é? Embora depois de termos assistido ao confinamento do Covid, que já tinha sido previsto também num filme,
já tenho até algum receio do que é que a ficção científica, onde é que a ficção científica nos pode levar. Mas eu acho que vão existir realmente estas personagens nas organizações. Elas já existem, se calhar não com uma faceta humanizada, mas já existem, não é? Já existem robôs que fazem algum tipo de tarefas, já existem os chatbots que dão resposta e que dão informação. Já de alguma forma existe a substituição de algumas funções que eram feitas até há pouco tempo por pessoas, por estas máquinas, utilizando o recurso a estas inteligências artificiais. E, com toda a certeza, vai ser ainda maior a presença destes, nem sei bem o que lhes chamar, mas destes personagens nas nossas organizações. O que é preocupante, na minha perspectiva, é efetivamente garantir a boa utilização desta tecnologia, porque, como sabemos, ela é muito poderosa e quando mal utilizada, pode realmente ter efeitos catastróficos. E isso se tem recurso à tecnologia, já assistimos tantas vezes na história à manipulação de massas, com o recurso à tecnologia que amplia o poder de alcance dessa persuasão, o meu receio é esse, a má utilização que podemos fazer, que os humanos podem fazer desta inteligência artificial e pronto, e acho que aí é realmente preocupante e espero que as autoridades, tal como o Paulo estava a referir e está a trabalhar, espero que tenham a capacidade de pôr alguns guardrails, controlos para evitar que isso aconteça, que haja uma utilização indevida desta técnica. Ruth, algo a acrescentar? Não só que partilho aqui da opinião da Carla, não é? É assustador pensar nesses vários cenários, mas enfim, eu continuo aqui com uma visão, apesar de tudo, otimista, de evolução e de inovação para o futuro e que todas estas ferramentas nos vão trazer com certeza coisas muito boas, apesar de termos de confiar depois em tudo aquilo que é regulamentação e legislação que nos permita ter alguma segurança perante todas estas coisas novas que estão a surgir e que estão a aparecer. Bem, é com Peço desculpa, só acrescentar aqui mais um pensamento. E eu acho que a única forma de nos prepararmos, e estava a pensar no que o Paulo ainda há pouco referia acerca das crianças, né, e para quem tem filhos, acho que a única forma de nos prepararmos e tentarmos evitar esta utilização indevida é educarmos e garantir que temos ferramentas e que disponibilizamos essas ferramentas, quer nas nossas organizações, nos nossos colaboradores, quer nas nossas famílias, às crianças e não só às crianças, porque muitos adultos também são mais influenciáveis ainda que crianças. Portanto, garantir que as pessoas têm ferramentas que lhes permitam saber lidar com esta nova tecnologia, esta inteligência artificial que vai estar presente em todas as áreas da nossa vida. Dificilmente vai ser o contrário. Na esperança de maior literacia digital ou em inteligência artificial. E também que a legislação europeia não seja muito morosa a chegar. Julgo que ficamos por aqui. Obrigada, só vos queria agradecer a vossa participação, obrigada pela vossa disponibilidade e também agradecer a quem nos esteve a acompanhar e até à próxima talk. Obrigada. Obrigada.